Vamos criar nosso primeiro aplicativo para dispositivos Android, tá? O nosso objetivo é criar um aplicativo bem simples, mas que com ele a gente possa nos familiarizar com a interface do Android Studio e também com a estrutura de um projeto Android, tá? Para a gente começar criando o nosso projeto, essa aqui é a interface inicial do Android Studio, tá? Nós vamos vir e clicar em New Project. Essa tela aqui, ela nos fornece algumas interfaces já prontas de layouts, de formas que a gente quer construir layout, se a gente quer utilizar já menus, navegação, se quer aqui para tablet, né, views maiores e tudo, tá? Mas como a nossa ideia é iniciar do básico, ter o conhecimento de como fazer as coisas, nós vamos começar sem nenhuma tela, tá? Nós vamos escolher aqui o Activity. Aqui é onde a gente configura algumas coisas do nosso projeto, tá? Como o nome dele, My Application, a gente pode colocar alguma outra coisa. Vamos colocar aqui Hello World, tá? Que é o básico da programação sempre. O package name é a forma que o nosso app vai ser identificado, tanto no nosso projeto quanto numa loja, né? Na loja da Google futuramente, essa vai ser a identificação dele, esse package name. Aqui é a localização, tá? Eu estou salvando dentro da pastinha do Android Studio Projects, que ele já fica salvo ali por default, né? Então não tem problema nenhum. A nossa linguagem aqui vai ser o Kotlin. O SDK mínimo, que seria qual a versão do sistema operacional mínima que nosso projeto vai suportar, vai ser a 8.0. Aqui ele nos dá uma estimativa que 92% dos devices que tem Android seriam compatíveis com o nosso app, sendo o seu mínimo SDK o Android 8, né? Tá. Configuração de build aqui, a gente vai deixar em Kotlin DSL, tá? Aqui nós temos o Groove DSL, que era a antiga forma como se fazia os scripts de Gradle, tá? Agora nós estamos utilizando o Kotlin DSL, tá? Então aqui não precisa mexer em nada. Vamos finalizar. O Android Studio aqui, ele vai estar indexando alguns arquivos, fazendo umas configurações básicas e iniciais, tá bem? Aqui, bom, aqui agora a gente tem essas duas pastas, tá? A pastinha app e a pastinha de Gradle Scripts. Essa pastinha app aqui é onde vai ter todas as informações da nossa aplicação, como o nosso código, os layouts, arquivos de configuração. Aqui, ó, o manifest, esse arquivo aqui, Android Manifest, tá? Depois a gente vai trabalhar com ele, a gente vai adicionar a nossa activity aqui dentro, depois eu vou mostrar para vocês como que se faz. Esse cara, ele é responsável por escrever as informações essenciais do nosso aplicativo. Para a hora que a gente for compilar ele para um dispositivo físico, né, um celular ou um Apple Watch, se fizermos um aplicativo compatível. Tá? Aqui a gente coloca permissões do usuário para acessar a internet, localização, configurações de push notification, sabe aquele pushzinho que a gente recebe no celular. Tudo isso a gente configura dentro do Android Manifest, tá bem? Na pastinha Java aqui, de fato aqui fica o nosso código, tá? Nessa primeira pastinha aqui que ela tá vazia, porque a gente não criou nada, tá? Essas outras duas aqui são para testes, testes unitários, essa aqui, e os testes instrumentados. Os testes a gente vai começar a ver um pouco mais para frente, mas não muito para frente, porque é muito bom se familiarizar com testes desde cedo. É uma coisa que as pessoas geralmente têm uma certa dificuldade, mas é muito importante saber os testes, saber como testar a nossa aplicação, tá? E dentro da pastinha Res, aqui nós temos todos os arquivos de layout do nosso projeto. Imagens, drawables, arquivos XML que vão ser os nossos styles. Se a gente quer criar um estilo diferente para um tipo de view, a gente pode criar arquivos de string. Tudo isso vai ficar aqui dentro dessa pastinha. Ao longo do tempo a gente vai criando e aí vocês vão vendo como que as coisas se comportam aqui dentro. Tá? E aqui, os Gradle scripts são arquivos de configuração, tá? Tanto do nosso projeto global, como do nosso módulo app, tá? Que é esse aqui que eu mostrei para vocês. O build Gradle do projeto inteiro, tá? Aqui ele está importando dois plugins, o de aplicação Android e do Kotlin. Mais para frente a gente vai ver que a gente pode colocar algumas outras dependências, alguns outros plugins dentro desse aqui. Tudo que tiver nesse carinha aqui que está escrito Project
ele serve para o projeto inteiro, tá? Enquanto esse, que tem módulo app, esse módulo app aqui, ele só vai servir para o nosso app. Caso no futuro a gente crie um novo módulo aqui, né, a gente poderia criar um módulo network ou um módulo destinado a uma feature diferente. Por exemplo, se tivermos um app é, de leitura, né? Então teríamos um módulo ali para listar todos os livros, um módulo onde a gente salvaria os nossos livros favoritos, né? Seriam algumas ideias que a gente poderia ter para ter vários módulos. Então, cada módulo vai ter um arquivinho desse aqui, tá? Que é para configurar coisas para ele. Aqui a gente tem import de plugins, a gente tem o nome, né, do nosso projeto, o SDK que a gente está compilando, aqui é o mais novo. Aqui a gente pode ver o mínimo que a gente selecionou lá no início, que é o 26. A versão do nosso projeto está na 1.0. Aqui a gente tem algumas dependências, né? Ó, ele está colocando informações core do Kotlin, informações de teste aqui, o Materials que vem com vários widgets, né? Vários componentes do Android já prontos e tudo mais. Alguns links eu vou deixar disponíveis na descrição para vocês acompanharem no final do vídeo, como o do Material Components. É bem legal dar uma olhada lá. E sempre que for tentar fazer um app, alguma coisa, buscar utilizar eles e seguir, porque quebra muito o galho, né? Ajuda bastante assim seguir o material design. Já tem componentes prontos com coisas que a gente não precisa se preocupar, tá? Bom, agora vamos passar para a parte importante, né? E vamos criar o nosso app aqui. O que que a gente tem que fazer primeiro, tá? Vamos criar uma activity, tá? Vamos vir aqui na pastinha Java, essa primeira aqui. Clica com o botão direito, vamos vir em novo. E aqui embaixo nós temos aqui opções de activity, tá? Vamos vir aqui e aí vamos escolher a Empty Activity, tá bem? Que aí vai ser uma activity sem layout nenhum. Nós que vamos criar o nosso layout, tá bem? Clicando aqui, aparecem as opções para a gente escolher o nome da nossa activity, se a gente quer gerar um arquivo de layout, né? O nome desse arquivo de layout que a gente gostaria e se a gente quer adicionar ela como Launcher Activity, tá bem? Vamos selecionar esse carinha aqui, porque a gente não tem uma Activity já criada, tá? Aí vamos clicar em finalizar, tá? A gente pode ver que aqui, ó, o Gradle Project está sincando, né? Ele está adicionando as configurações que a gente pediu para criar a nossa Activity. Aqui está a nossa Activity, o arquivo em Kotlin, e aqui o nosso arquivo de layout. Como a gente pode ver, vindo aqui a gente vê o layout, aqui o código, né? Ela não tem nada, só tem a parte de fora aqui, né? Só tem esse container grande de fora. Mas olha que interessante, lembra que eu conversei sobre o Android Manifest antes? Falei que ali teria as configurações principais do nosso app. Se a gente voltar a abrir ele agora, a gente vê que tem essa parte aqui diferente, ó. Quando a gente selecionou aquele checkbox para transformar a nossa activity na Activity Launcher do nosso app, ele adicionou esse código dentro da nossa application do Manifest, que ele colocou aqui o nome da nossa activity, que foi a main activity, tá? E ele colocou intent filters, que são ações que a gente quer que a nossa activity tome. Então aqui ele botou uma action para ela ser a main e a category dela é Launcher. Então, quando a gente inicializar o nosso aplicativo, essa tela vai ser exibida para o usuário. Tá bem? Então, voltando para a nossa Activity aqui, a parte importante de se entender aqui, esse método onCreate, tá? Ele faz parte de vários outros, tá? Que eles contemplam o ciclo de vida da Activity. Esse ciclo de vida vai ser estudado mais para frente, mas a parte importante é entender que esse carinha, esse onCreate aqui, ele é chamado sempre que a tela é inicializada, sempre que a tela é criada, tá? Então, por isso que dentro dele tem esse método setContentView, que é um método do Android, tá?
que ele está recebendo aqui um layout, ó. Se vocês forem ver, r.recebendo aqui um layout, ó. Se vocês forem ver, r.layout.activityMain. O R aqui é uma classe, tá? Uma classe gerada do Android. Ó, se a gente pode ver que ele pertence à nossa pastinha que a gente criou, ó, br.theskin.helloworld. Essa classe R é de todo o nosso app. Então aqui a gente tem acesso a layouts, como esse exemplo aqui, é esse nosso layout. Ele não tem nada. Mas aí aqui a gente vai adicionar um textinho agora bacana para a gente fazer alguns testes, tá bem? O layout, caso esteja fechado aqui, a gente pode encontrar ele dentro da pastinha res. E layout, tá aqui, Activity Main. A gente dá 2 cliques e está aberto aqui. Para a gente criar o nosso primeira interação, primeiro texto, eu vou adicionar uma caixinha de texto aqui, um text view, tá? Vou clicar e arrastar aqui. Bem. Ó, ele adicionou o text view aqui, tá? Só que, como a gente está utilizando um constraint layout, a gente pode ver aqui que ele vai estar reclamando de algumas coisas, ó. Ah, essa view não tem constraints. Por favor, adicione constraints para que ele funcione. Tá? Então, nós vamos remover essas duas últimas linhas aqui de tamanhos específicos. Bem, e nós vamos adicionar aqui, ó, start to start off e parent. End to end off parent. Top to top off parent. E bottom to bottom off parent. Isso quer dizer o quê? Ele vai adicionar constraints no início, no final, em cima e embaixo da nossa tela. Essa nossa caixinha de texto aqui, ela vai acabar ficando no meio da tela, tá? Então aqui ela está com o textinho text view. Vamos adicionar o textinho aqui. Bem-vindo ao canal Todeskine Tech, tá? Esse aqui vai ser um exemplo só que a gente vai ter, tá bem? Se a gente vier aqui em design, ó, tivemos um problema de renderização, tá? Caso isso aconteça com vocês, tá? Tenham esse problema de renderização, pode vir aqui nesse martelinho, tá? Clica nele. O Gradle vai rodar aqui de novo, bem? Ó, tá rodando aqui. A gente pode fechar, vamos esperar terminar para ver o que. Ó, às vezes ele demora um pouquinho mais, às vezes é mais rápido, tá? Não tem problema nenhum. Se demorar um pouquinho. Depende também da máquina que a gente estiver utilizando. O Android Studio, querendo ou não, ele é uma interface um pouco pesada. Então, algumas tarefas acabam demorando mais que as outras. Bem, aqui, ó, nessa barrinha build aqui, a gente pode acompanhar, ó, tudo que está acontecendo, tá? Ó, ele falou build successful, 39 segundos ele levou, e agora está aqui, nossa caixinha de texto aparece, bem-vindo ao canal Todeskine Tech, bem? Tu pode colocar bem-vindo, o seu nome, ou algum outro texto que tenha vontade, se quiser adicionar outra caixinha de texto também, só para fazer alguns testes, tá? Não tem problema nenhum, sinta-se à vontade. Mas agora a parte mais interessante, que é testar esse app, executar ele, tá? Como é que a gente vai fazer? Aqui a gente pode utilizar dispositivos físicos ou o Android Studio nos fornece a capacidade de testar as nossas aplicações com emuladores, tá? Então, nós vamos criar um emulador novo, tá? Vamos abrir aqui ó, essa abinha lateral aqui na direita, Device Manager, tá? Ele vai aparecer aqui assim, não tem nenhum dispositivo virtual. Você pode criar um clicando aqui ou nesse botãozinho aqui de cima, tá? Então vamos clicar aqui. Ele aparece essa janelinha para a gente selecionar um hardware, né? A gente pode escolher entre smartphones, tablets, relógios, computadores, TVs e até mesmo o Android Auto, né? Que seria para aqueles telas de carro. Vamos escolher um aqui para smartphone, tá? Eu gosto muito de usar o Pixel 2, né? Já está até marcadinho aqui, selecionado, gosto muito dele.
Ele é um telefone de um tamanho bom e tem uma resolução agradável. Então, geralmente o que funciona nele vai funcionar nos outros, tá? Então a gente pode vir aqui em continuar. Aqui a gente vai escolher o sistema operacional que a gente quer. A gente selecionou o mínimo como 8, certo? Aqui, esse que está selecionado aqui é o Android 12. A gente pode ver aqui que ele tem o 9, o 10, o 11, já temos o 13 disponível e estamos disponibilizando, o Android, né, está disponibilizando o 14 já também, tá? Vou selecionar esse, o Android 12, vamos continuar. Aqui a gente pode escolher mais algumas configurações, como o nome, a gente pode mudar a forma que a gente quer que ele comece, se quer que ele comece em retrato ou paisagem. Vamos deixar ele como retrato. Se a gente precisar rotacionar a tela por alguma necessidade do nosso app para fazer algum teste, a gente pode rotacionar a tela com o emulador criado em retrato, não tem problema nenhum. Eu mostro para vocês depois. É bem simples, ok? Vamos aqui clicar em finalizar. Aqui a gente pode ver que ele já criou o nosso emulador, tá? Pode ser que demore um pouco se precisar baixar alguma dependência, alguma coisa, tá? Mas não se preocupe, super normal na primeira vez precisar realizar o download de alguma imagem, alguma coisa, tá? Para a gente de fato testar nossa aplicação, aqui a gente pode ver ó, que está selecionado o app e aqui está selecionado o emulador. Quando eu não tinha nenhum, ele não aparecia. Tá? Aqui ele até abre o Device Manager aqui para a gente. Se a gente quiser utilizar algum dispositivo fixo, tá? É só conectar o dispositivo físico num cabo USB e ele vai aparecer aqui, tá bem? O máximo que tu vai precisar configurar do teu dispositivo físico é habilitar o modo desenvolvedor, tá? Eu deixo na descrição do vídeo um tutorialzinho de como habilitar, mas geralmente tem algumas diferenças dependendo do sistema operacional e da marca. Então é sempre bom pesquisar especificamente para um modelo que tu tens, tá? E para executar de fato, a gente só precisa clicar nesse botão aqui, esse Run App, tá? Quando a gente clica aqui, a gente pode ver, ó, ele está iniciando o nosso emulador, ó. Vamos só aguardar um pouquinho. Às vezes ele demora um pouquinho para abrir o emulador, não tem problema nenhum. Primeira vez, principalmente. Ó, aqui já abriu o nosso emulador. Agora está ligando, né? Como se fosse um dispositivo normal, né? A parte boa de utilizar o Pixel como emulador é que ele é o dispositivo da própria Google. Então, é o Android mais puro do mercado. É esse, não tem como dar erro. Ó, deu uma mensagem que foi instalado com sucesso. Tá aqui o nome do nosso aplicativo Hello World e o nosso Text View. Bem-vindo ao canal da Skin Tech. Tá? Eu tinha comentado sobre rotacionar nosso emulador. Aqui ele tem várias teclinhas de configuração para aumentar o volume, diminuir o volume, tirar print, dar zoom. Tem também os botões, dependendo do dispositivo, ele não tem esses botões embaixo, então a gente pode utilizar esses aqui. Tá? E para rotacionar nós temos esses dois, ó, rotacionar para a esquerda e rotacionar para a direita. Se a gente vier aqui, ó, ele rotacionou, ó, ele não rotacionou na verdade, tá? Bonitinho, a gente pode voltar, pode ficar girando o telefone, ó, agora sim ele rotacionou o nosso layout. Pode ver que a nossa aplicação, então, por mais simples que seja, ela já funciona tanto retrato quanto paisagem, tá bem? Aí vamos ó, aqui de ponta cabeça. E aí pode ir brincando. Ó, o meu dispositivo, ele precisa clicar aqui no cantinho, tá? Daqui a pouco, se o seu não rotacionar de primeira, pode vir aqui e clicar. Ou como um dispositivo, alguns eles ficam trancados à rotação, tá? E então aqui Auto Rotate, ó, tá off. Vou habilitar, tá? Vou voltar aqui para nossa aplicação e fazer o teste aqui, ó. Rotacionei, ele já rotacionou direto. Então, às vezes precisa fazer essa configuraçãozinha, tá? Antes de terminar, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar mais um textinho aqui, tá? Vamos adicionar mais um text view aqui, tá?
Ó, coloquei aqui, ele já criou, tá? Essas bolinhas aqui que ele aponta, tá? Que aparecem aqui, que bom que apareceu, elas são as nossas constraints. Lembra que para esse carinha aqui eu coloquei, ó, no topo, embaixo, na esquerda e na direita? Para esse aqui a gente pode criar as próprias dele. Então eu vou criar aqui, ó, para o final, para o início, para baixo, e aí eu vou colocar embaixo desse aqui. Então vocês podem ver que ele pegou a distância, né? A metade entre o nosso textinho e a parte de baixo. Tá? A gente pode retirar alguma, aí ele vai ficar mais para o lado, por exemplo, se eu retirar essa, ele fica coladinho aqui. Tá? A gente pode fazer várias mudanças. Se eu remover essa, ele vai ficar colado aqui. Tá? Mas eu quero deixar aqui. Tá? Aí a gente pode vir aqui, ó, deixa eu minimizar aqui. Em Split a gente consegue ficar vendo o nosso layout e também o nosso código XML, que é o quê? Esse código XML aqui que a gente está utilizando, ele é criado como uma hierarquia de containers, tá? Esse constraint layout que engloba toda a tela, ele é um container. Esses text views são layouts internos. Então, o arquivo XML nada mais é do que uma hierarquia de containers e os layouts, tá? Para finalizar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, muito obrigado, tá? Um agradecimento muito especial da minha parte para vocês. E se a gente ver aqui, ó, vocês podem ver que ele está dando até uma mensagenzinha, ó, hard-coded string. O que que isso acontece? Ele não gosta que a gente deixe mensagens de texto diretamente dentro do nosso arquivo. Então, se a gente ver aqui nesse Extract String Resource, vai aparecer essa opção aqui, a gente pode colocar o valor, né, e uma chave que a gente quer. Nessa chave aqui, eu vou adicionar que é um bem-vindo. Vou separar assim, bem-vindo. Então, é meu título de bem-vindo. Tá? E aí aqui, eu vou adicionar um agradecimento. Pode ver que agora ele parou de nos dar aquele alerta, tá? E a mensagem aqui continua igual. Lembra que a gente comentou sobre os arquivos de string que ficam dentro da nossa pastinha res? Se a gente vier aqui dentro de res, XML, values, na verdade, ele vai ter um arquivo de cores e um arquivo de strings. Dentro desse arquivo de strings, a gente pode ver o nome do nosso app, a string de bem-vindo e a string de agradecimento. Então, nós temos aqui, muito obrigado a todos, bem-vindo ao canal e o nome do nosso app. Se alterarmos o nome do nosso app, essa exibição aqui vai ser alterada também. Tá? Agora, como adicionei um outro texto, eu vou dar um run app de novo, para que essas aplicações aqui, essas modificações, sejam vistas no nosso emulador. Ó, ele executou, instalou, muito bom. Agora a gente tem dois textos. Fique à vontade para adicionar quantos textos quiser, para mexer nas constraints de forma que eles vão se modificando, ficando em posições diferentes dentro do nosso app, tá bem? A nossa ideia aqui era apresentar um app bem simples, só para termos uma ideia básica de como é o Android Studio, como funciona, como se configura um emulador. Tá? Na sequência, nós vamos ter alguns projetinhos que vamos trabalhar com cliques, vamos trabalhar com rotações de tela, trabalhar com chamadas API web, tá? Então, aguardo vocês aí no futuro e muito obrigado novamente.